Boa tarde, amigos. Então vamos continuar, né? O vídeo de ontem que eu comecei a falar sobre como chegar aos 50 com juventude, saúde, né? Parecendo 30 e o que fazer, né? Eu falei da alimentação integral, vamos continuar hoje. Também vamos ver a parte da espiritualidade, que é as coisas que eu sigo na minha vida, né? Mas primeiro eu quero pedir para vocês, curtam esse canal, compartilhem, dê um like, né? Para esse canal crescer. E nós falamos aqui de coisas muito importantes, física quântica, nós vamos falar do mundo da energia, as próximas palestras serão sobre isso. Nós vamos saber sobre as ilusões da mente e sobre a verdadeira luta nesse mundo, que é por energia, por controle, que nós não precisamos disso, né? Vai ser muito lindo os próximos vídeos do que nós vamos falar. Uma coisa assim maravilhosa para a nossa vida. Mas hoje vamos terminar então o vídeo que eu comecei ontem, que são 2 vídeos. Então, terminando para, né, da parte da alimentação, dos integrais, para ter juventude e saúde, né? Chegar aos 50 assim como eu. Né? Feliz, alegre e jovem. Então vamos lá, meus queridos. Ontem eu falei que a gente tem que ser o mais simples possível, né? A alimentação no mundo cheia de cápsulas e de alimentos funcionais e comer só isso, porque tem essa propriedade, isso aí é o engano do mundo. A gente não vai ter saúde desse jeito, né? Quando a gente for natural, sem focar, né, ser jovem, sem focar em emagrecer, sem focar ter saúde, mas simplesmente se reeducar e fazer as coisas simples, né? Que nos move assim sem cobrar muito, né? Sem muita cobrança, sem muito foco, né? Naturalmente agir, né? Então nós vamos ver aqui, que eu falei ontem que a gente não precisa comer sal do Himalaia, não precisa comer aqueles importados, aqueles integrais, que são ricos sim, mas nós sabemos que aqueles integrais ricos que estão lá no Himalaia e em outros países, né? Aquilo é para aquele povo lá que precisa daquela nutrição. Mas nós no Brasil temos tudo, cada país tem tudo que precisa, é besteira, é comércio, né? Apenas, né? Mas se alguém quiser comprar, que compra, mas não é necessário. Conheço muita gente que faz muita coisa, compra todos importados de outro país, aquela coisa toda, e a pessoa não tem juventude nem de saúde às vezes. Então, como eu cheguei, eu nasci no interior, eu comendo sempre aquelas coisas assim da hortinha, aquele ovinho caipira, né? Aquele franguinho caipira. Eu vim para a cidade, né? Mas eu continuei, né? Com essa minha alimentação. Por um tempo eu andei no mundo, vou dizer para vocês. Mas graças a Deus eu acordei, porque eu nasci certo, mas eu me perdi no mundo por alguns anos. E depois eu voltei e recobrei a minha naturalidade, né? Porque como eu comia antes, desde que eu nasci, era a parte, né, certa. Era comida simples, sem manipulação, comida da natureza, aquela alimentação do reino que eu falo aqui, para ter juventude. Então eu tive uma base muito boa, né? Como construir uma casa e no começo faz uma base boa, né? Você nasce lá no interior, já nasce certo em termos de espiritualidade e alimentação. Então, na vida, para manter o peso, a saúde e a energia, os alimentos têm que ser do reino, né? Rico em antioxidantes, né? Porque os processados, eles não têm, né? Eles fazem a célula aumentar muito, né? Isso a gente envelhece, né? Se a gente comer muita carne demais, por exemplo, tem que comer um pouco, né? E essa coisa, toda essa coisa industrializada, isso daí, né? Muito açúcar, muitos açúcares, né? Das farinhas brancas. Tudo isso vai fazer a gente, né, multiplicar muito a nossa célula, nós vamos envelhecer antes, né? Por isso que é bom a gente cuidar, né? Comer do reino é isso, comer das frutas, verduras, legumes, comer mais disso, né? Comer menos carne e tirar tudo que é enlatado, tudo que é muito processado, né? Então, porque os radicais, né? Os alimentos do reino têm muito antioxidante que protege dos radicais livres, né? Porque os radicais eles danificam os tecidos celulares, nós sabemos. Então é a morte das células. Assim nós temos mais juventude e saúde, a gente seguir esses princípios, né? Então, no nosso mau comportamento pela alimentação, né, insistente por algum tempo, eu queria dizer para vocês, dentro do genoma nós entendemos isso como mau comportamento que separa o par de base, porque a nossa saúde é um conjunto de Lego, todo montadinho, as pecinhas, toda encaixadinha, perfeitinha. Uma vez que a gente tem mau comportamento aí de alimentação e de emoção, espiritualidade, a gente desemenda esse par de base, é onde nós engordamos demais, que a obesidade é uma doença, né? E se a gente tem alguma doença também, um diabetes, todas as doenças, é um par de base desemendado, né? Que desequilibrou, desarmonizou por causa do mau comportamento. Então a gente entende isso dentro do genoma, estudando a célula lá no fundo, que acontece bem lá no começo. Então, quando a gente reorganiza e se reeduca, nós vamos emendar esse par de base, né? Tem um sistema que vai lá, tira aquele par de base estragado, é um gene que faz isso. O nosso corpo é formado por gene, por milhares, tudo por gene, né? Então ele vai lá, tira e bota outro, né? Se restabelece a saúde. Quando a gente corrige os maus comportamentos, os nossos maus comportamentos. Então vamos ver aqui.
E quanto à espiritualidade, né? Nós também, né? Na genética, nós então é composta, né? Também nós temos que mudar. Porque se a gente, né, emocionalmente tem emoções muito negativas, contrário ao que se deve ser, né? Muito impulsiva, nós também vamos desemendar, né? O par de base. Pelo lado emocional também, que são as doenças psicossomáticas. Vai acontecer a mesma coisa que acontece com a alimentação. Então, não se sabe ao certo quanto tempo um mau comportamento gera uma doença. Às vezes pode começar num dia, às vezes pode levar anos. Uma pessoa que tem um câncer pode levar 5 anos. Fumando vai manifestar um câncer, bebendo também, né? Depende de cada corpo, né? Da energia de cada corpo. De potencial que a pessoa tem de aguentar esse dano, né? Que ela vai desencaixar, né? Porque quando se manifesta a doença, ela desencaixou o par de base, é isso que significa. Então, o nosso emocional também causa muitas doenças, né? A gente sabe pelo lado psicossomático. Mas quanto à genética, nós sabemos que nós não somos vítimas, né? Mesmo que a nossa família tenha uma doença, né? A gente fala assim, se eu tiver, é hereditário, mas não é. A partir do momento que eu corrijo aquele mau comportamento que a minha família tem, eu já não manifesto mais aquela doença e toda a minha geração também não. Isso pode ser mudado, né? Mudando o comportamento. Então a doença desaparece. Então existe um sistema maravilhoso dentro do nosso corpo, né? Como uma fábrica que vai lá, né? Um gene que retira aquele par estragado, né? Vem outro e coloca, né? Desencaixa ali, né? Que desencaixou, vem outro e coloca a cola que eu falo, né? E outro vem e cola. O que é a cola nesse caso? É a energia divina, a energia do Criador. Mas eu não vou falar desse sistema que é dentro do genoma. Vou falar, né, mais, que daí no caso se restaura a doença, né? Vou falar outra hora, ou em outra palestra, mas isso aqui é mais dos alimentos. E da espiritualidade também, mas não vou falar como que processa tudo isso. Então, para ter cura, a gente tem que seguir as leis da vida. São coisas simples que a gente faz no nosso dia a dia, né? Que é tomar água, tomar sol, exercício físico, alongamento, cuidar do espiritual. Tudo isso nos traz saúde e juventude, né? Então a gente pode chegar até os 100, né? Chega até os 50 com uma aparência de 30 e pode chegar aos 100 com aparência de 50, digamos assim. Também há uma conversa interna que eu vou dar mais para frente, uma palestra. Aquela conversa que nós temos, como que nós conversamos, né? Com o nosso sistema chamado inato, um sistema natural que está ali cuidando sem eu saber. Agora eu estou aqui falando, tem um sistema que está cuidando de tudo que acontece dentro do meu corpo. Nós vamos falar com esse sistema. Dar comandos, ordens, né? Como que a gente quer. Ele vai buscar a nossa juventude no nosso registro acásico lá, no momento que a gente vai querer escolher como que eu quero ser jovem ou como eu era aos 20. Daí ele vai trazer todos os hábitos saudáveis, né? Que me manteve daquele jeito jovem para o hoje, para o presente. Mas numa outra palestra. Porque existe isso também, faz parte. E é tudo simples, simples de fazer. E na alimentação também deixar para trás os enlatados, né? Que eu falei, aqueles enlatados, toda aquela coisa super industrializada que a gente encontra no supermercado. E nós vamos falar do princípio da segunda lei da vida, que o princípio são os produtos naturais, né? Já falei, né? Que a gente encontra nas casas de produtos naturais. Tem os maiores, nos maiores supermercados também. Tem alguns, né? Muito pouco, mas é nas casas de produtos naturais. O açúcar mascavo, também a gente pode substituir os açúcar por mascavo ou cristal, que é aquele mais grossinho, mais escurinho. Quanto mais escuro, menos industrializado, melhor. Então, por exemplo, comer pão integral. Melhor feito em casa, né? Porque a gente compra esses assim, eles não são 100% puros, eles são, eu digo que menos de 50% de produto puro, assim, de integral. Por isso que é bom a gente comprar nos produtos naturais e não é caro. 1 quilo de farinha centeio aqui está R$7, por exemplo. E dá pra fazer muito pão com 1 quilo. E pode até colocar daí um pouquinho de farinha branca, se comprar esse grão puro, coloca um pouquinho, né, pra dar liga da farinha branca nesse pão. Eu já fiz, tem aí no YouTube, só que eu fiz em 2, 3 vídeos, na época eu não conseguia juntar os vídeos. Tem aí, se alguém quiser, um pão maravilhoso, saboroso. Assim que, né, as pessoas fazem o pão, ele não cresce muito, mas o meu pão cresceu, ficou bem bom, bem gostoso. E ficou saboroso também, tem no meu Face e aí no Facebook a receita de pão integral. Tem panqueca também, eu fiz receitas aí, de vez em quando eu vou dar receitinhas aqui. Eu quero dar de arroz, massa, essas coisas. Então não é difícil, né, uma coisa básica, tranquila, né, a maioria de nós comemos, nós vamos nos alimentar se amando, dando o melhor de tudo, né, também.
não é só a parte da alimentação, nós vamos falar a segunda parte, né, que é gerenciar as nossas emoções. Precisamos, né, para ter saúde, cuidar do material e do espiritual, gerenciando as emoções. Nós vamos falar da parte espiritual, como alcançar a tão sonhada felicidade. Nós devemos cuidar de todas as áreas da nossa vida, né? E gerenciar essa coisa do ego, da impulsividade, e cuidar da luta da energia, né? Vai ter vídeo aqui sobre a luta, que é a verdadeira luta nesse mundo, né? Que da luta dos conflitos, da guerra nos relacionamentos, que é a luta por energia, por controle. Sempre se quer controlar o outro, nós vamos entender mais isso em outros vídeos. Estou adiantando, antecipando o que vai ser os próximos vídeos. Então, como é que é a nossa conduta na vida, né? De tranquilidade, como nós somos tranquilos, estressados, toda essa coisa. Tudo isso danifica a nossa célula, né? Tudo isso, para manter saúde, juventude, chegar até os 50, tem que ser a pessoa tranquila, né? Não é uma pessoa que não faz nada, que não age, não confundir com não agir. Mas é a nossa atitude diante de toda a situação da nossa vida. Quando tem problema, toda essa nossa atitude. Tudo isso vai depender, né? Não são os cremes caros, não são o botox, não são as cirurgias, porque eu não uso botox, não uso creme caro, eu nunca fiz cirurgia, nem nunca vou fazer. Percebe? Não é isso que dá a juventude. As unhas, expressões, as rugas na pele, tudo é tudo de dentro para fora. E não há um creme fora, não adianta tratar essa aparência pequena, né? A juventude vem de dentro para fora. Aqui nós podemos usar até um produto natural, uso muita coisa naturalzinha assim, né? Uma pomadinha que outra. E o creme mais comum, bem famoso que tem aí na internet, eu uso, mas não vou falar o nome dele, não estou sendo pago. Mas acho que todo mundo conhece que creme é esse. É o único que eu uso, pode usar no corpo todo e na pele, mas é um creme bem baratinho. E todo mundo pode ter acesso, porque se a juventude vem de dentro, a parte de fora é só manter um pouquinho a umidade, para não ressecar a pele. E o resto se mantém sozinho. Então nós vamos ver uma coisa aqui sobre espiritualidade, né? Como é a nossa conduta. Lá no Salmo 34, no versículo 12, diz assim: assim, quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes e guardar a sua língua. Na nossa conduta, porque a nossa conduta cria doença, mata a nossa célula, nós sabemos, né? Desemenda o par de base lá, então a velhice chega bem rápido. Através de tantas doenças, depressão, ansiedade, todas as doenças que a gente vê por aí. Tudo isso afeta diretamente a nossa célula. Além da alimentação, porque mesmo que a gente cuide muito da alimentação, se não cuidar disso, está do outro lado, né? Contaminando e trazendo a morte das células. Então, se a gente quer ser feliz, a gente tem que desejar uma vida feliz, jovem, saudável. Esse salmo fala o quê? Que a gente deve guardar a língua, nossa conduta no mundo, com as pessoas à nossa volta. Dentro da Bíblia está, né? Esse salmo fala para guardar a nossa língua do mal. O que significa isso? Não criticar, não condenar, para não trazer, por tudo aquilo que eu olhar fora feio, condenando e criticando, vou trazer para mim. Vai afetar a minha célula. Portanto, começam a envelhecer aí também no certo sentido, né? Guardar a língua do mal, toda essa coisa, muita metáfora, muita coisa inserida aí nessa pequena palavra. Então a gente abre a boca, né, para falar, e vem pelos lábios e sai pela língua, né, que fala isso. E passa para fora de nós, trazendo todo o mal, porque Jesus muitas vezes falou na Bíblia, não é o que entra que contamina, é o que sai que contamina, pela nossa boca, pela nossa língua. Então, através dos nossos lábios, né? Então, ser honesto, verdadeiro, não ser falso, afastar-se do mal, de tudo que é mal, tudo que é negativo, tudo que é condenatório, julgatório, que a gente critica fora de nós, olhar o defeito do outro, né? Quando a gente podia olhar só bem, tudo isso traz o seu mal, traz a sua consequência negativa. E vai nos afetar lá no fundo da nossa célula, da nossa molécula, do nosso átomo. Então, buscar a paz de espírito, nós precisamos buscar a paz que preserva, a paz com perseverança aos olhos do Senhor, voltar-se para os justos, e seus ouvidos estão atentos ao seu grito. Quando nós agimos assim, os olhos de Deus se voltam para nós. E voltar-se contra os que praticam o mal. Não é que Deus vai condenar, Deus não condena nem joga coisa, maldição em ninguém. Nós é que nos condenamos. É que nós vamos nos afastar, quer dizer isso numa metáfora, né? Nos afastando de Deus e agindo desse jeito, então a gente não vai ter a proteção, porque Ele não pode agir, interferir quando nós não queremos. Se nós fazemos tudo o contrário do que é Deus, do que é amor, nós estamos contra essa lei do amor de Deus, que Ele não pode atuar.
do outro jeito. O outro jeito anda assim, como um barco no oceano sem rumo nenhum, andando para não sei aonde, causando, né, e tendo todo o problema, todos os problemas, porque não há controle aí. Então não é que ele vai nós mesmos vamos criar, porque nós criamos a nossa realidade, nós criamos juventude em nós, de olhar no espelho e manifestar, de se amar, de se gostar, de se aceitar, de se cuidar, de se dar o melhor, porque saber entender que é templo do Criador. Então a lei é tudo causa e efeito. Se eu tenho juventude, porque não é acaso, não tem a ver com genética. As pessoas falam, ah, não, mas se eu for olhar, não tem nada a ver com genética mesmo, né? A genética não existe, nós não somos vítima dela. Juventude não tem a ver com genética, tem a ver com como eu me vejo, como eu sou, a minha conduta amorosa, calma, tranquila nesse mundo. Temos problemas sim, mas tem que ter paz no meio da confusão, tem que ser uma pessoa pacífica. Sem tudo isso que eu falei, sem condenar, sem julgar. Onda alfa, o que é onda alfa? Onda do Criador. Não é os conhecimentos do mundo, é sair fora do mundo, ter autonomia, é ser aquela pessoa que entende uma outra realidade, né? Passa a ver um mundo diferente. O mundo da energia, que nós vamos falar nos próximos vídeos, estou antecipando, como é o mundo da energia. Então, causa e efeito, mau comportamento tem aquele, né? As pessoas têm assim. Nesse sentido é como nós vamos entender. E tem coisas que a gente pode fazer, coisas boas que eu descubro sempre. Quem conhece aquela canção do Marcos Viana, o Ho'oponopono? Esse tipo de oração limpa muito as nossas energias, é uma oração boa para fazer antes de dormir, para nos perdoar, né? Ela fala, aquela canção, ela tem uma definição como uma oração, é uma técnica que surgiu lá no Havaí, né? Através de uma nativa chamada Kahuna. Aqui eu não estou falando de religião, eu falo de consciência crística. Eu acho assim que tudo que é bom é consciência crística. Todos os seres que vêm nesse planeta para semear o bem, trazem técnicas de tudo que é jeito. Buda, Gandhi, todos, Sai Baba, percebe? Todos os mestres que vêm aqui, espirituais, trazem uma consciência crística, uma consciência pura, de amor, de paz, de amor incondicional. Então por isso que eu falo dessa coisa do Ho'oponopono, se alguém já ouviu falar. Isso é muito bom para acalmar a gente, né? E meditação. Meditação também dá muita juventude, porque a gente entra em contato com o que é mais divino, né? Com a consciência divina. Então essa técnica do Ho'oponopono, ela age no nosso inconsciente, subconsciente. Porque nós sabemos, quando nós crescemos, a gente cresce, né, vendo toda aquela confusão, às vezes na família, né, às vezes as famílias têm conflito, né, então a criança já se cria, né, ouvindo aquelas coisas negativas, isso tudo nós vamos levar para a nossa vida toda. Esse Ho'oponopono vai limpar, né, se a pessoa tem traumas, bloqueios, isso vai limpar tudo, com aquelas 3 frases maravilhosas que fala assim. E a gente pode cantar, tem até a música do Marcos Viana, que é linda, linda, eu fiz um vídeo no Facebook e cantei essa música lá, né, para os amigos que assistiram o vídeo. A gente pode fazer toda noite como uma oração que fala assim: sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato. Então eu sinto muito se eu causei algum dano na minha célula, na minha molécula, eu me perdoo. Por isso, eu peço perdão, eu paro de sentir culpa, né, na minha doença. E eu me amo, eu te amo, para mim mesmo eu vou dizer isso. E eu sou grato por tudo na minha vida. Então sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato. Pode ouvir a música do Marco Viana, sei lá, uma vez por dia ou antes de dormir, é muito boa aquilo para limpar os traumas, né? Se a pessoa tem traumas às vezes. Então o que eu queria dizer mais assim, ó, que a gente entenda que nós somos responsáveis por tudo que a gente cria na nossa vida, todos os problemas. Então a gente não pode, né, culpar ninguém. É mudar a nossa atitude, a nossa conduta no mundo, ser calmo, pacífico, cuidar da alimentação, né? Fazer exercício físico, porque Deus é movimento o tempo todo, sem parar, né? Se a gente for parar, estagnado, vai envelhecer. Essa coisa de se movimentar, fazer exercício físico, tomar água, dormir cedo, mentalidade boa, né? Alimentação do reino, tudo isso. O que é a juventude? É tão simples. Quanto mais simples, menos manipulado for a alimentação, e quanto mais equilibradas nossas emoções, mais juventude, alegria, boa aparência nós vamos ter, né? Nós vamos cuidar um pouquinho da umidade com um creminho bem simplesinho. Então é nada de foco, né? Se uma pessoa faz 1000 coisas pensando, não, eu preciso fazer 1000 coisas para ter saúde, cada vez ela vai envelhecer mais. Aparentemente ela tem ali, né, uma aparência jovem talvez, mas por dentro a coisa está desandando, porque ela está dizendo pro sistema dela: eu preciso fazer 1000 coisas para ter saúde, para ter juventude. E ela vai ter o efeito contrário, segundo a física quântica. Nós estamos focando, né? Uma pessoa que faz 1000 coisas, né, artificiais para ter juventude e saúde, ela está focando na velhice.
e na doença. Porque ela acha, ela não entende que é um sistema trabalhando ali, né? Deus cuidando. Deixar o fluxo natural, sem focar, desapegar. Essa é verdadeira. E se olhar no espelho, se ver bela, sentir amor. Sabe o que é sentir? Consegue sentir beleza e amor quando olha no espelho? Eu sou linda, olhar para aquela pessoa que é você que está lá. Não é ego, isso não é essa coisa, né, que falam aí que é pecado. Nós vamos passar para o mundo essa visão que nós temos de nós. Então, meus amigos, por hoje é só. Próximo vídeo nós vamos falar de energia, nós vamos falar das ilusões da mente. Vai ficar muito bom, dentro da física quântica. Então, uma boa tarde a todos, até a próxima. Essa palestra é simples, né? Como é que nós temos que agir? Simples, simples.